Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, discutir, meu caro senador Roberto Rocha, sentindo sua falta, já que está licenciado, mas, senhor presidente, discutir essa PEC numa sessão extraordinária, pela segunda vez realizada nesta casa no dia de hoje, é mais uma vez a afirmação de que o governo, ao decidir isso, e implementá-lo através da decisão de Vossa Excelência, faz no sentido de massacrar aqueles senhoras e senhores senadores, aqueles senadores que se opõem à votação desta matéria. E eu quero me dirigir a Vossa Excelência para dizer, senhor presidente, que Machado de Assis, através do personagem Quincas Borba, diz, caro senador Roberto Rocha, em determinado momento na sua obra, referindo-se a um campo de batalha e de batatas, que aos vencidos o ódio ou a compaixão, aos vencedores as batatas. O governo, nesta votação, é o vencedor. O senador Renan Calheiros, o senador Roberto Jucá, os senadores que defendem essa posição no plenário, são os vencedores. Nós que somos os vencidos, apelamos pela compaixão de Vossas Excelências e não pelo ódio. O ódio não constrói, o ódio não nos leva à construção de um ambiente de paz e de diálogo no plenário do Senado Federal. A compaixão nos levará, certamente, a um momento que permita o diálogo e que permita a superação de dificuldades entre nós. Pouco antes do senador Renan chegar, eu fazia um apelo, inclusive pedindo as graças de Nossa Senhora da Conceição, hoje no seu dia, para que inspirasse o senador Renan, para que ele pudesse exercer agora o seu posicionamento como presidente do Senado, portanto, de todos nós, e não apenas da parte dos vencedores, da parte do governo. Até porque, senador Renan, o PMDB está cada vez mais fora desse governo. O PMDB vai pagar um preço extraordinário enquanto partido para dar sustentação a este golpe parlamentar que foi dado com o afastamento da presidente Dilma e agora para dar sustentação ao governo do presidente Temer, que vai destruir a história do PMDB e que está destruindo a Constituição, que o PMDB foi o principal patrocinador no Brasil. O que já se fala, senadora Vanessa, na imprensa, é que o PSDB já quer indicar novo ministro da Fazenda, Sai Meirelles, novo ministro do Planejamento, que foi o senador do PMDB, Romero Jucá, que agora é um técnico, mas que será outro indicado pelo PSDB. O PSDB já emplacou mais um hoje, junto do gabinete do presidente da República. E assim o PSDB tomará toda a equipe econômica do governo para comandar esse governo até enquanto ele existir, se não for um passo segundo destituí-lo para
instruir de outra forma, numa eleição indireta, alguém da sua mais próxima confiança. Portanto, esse preço será um preço muito maior do que imaginou o PMDB pagar quando aderiu a esta ideia do golpe contra a presidente Dilma e o seu governo. A PEC 55 é a expressão mais forte do desejo dos grandes segmentos empresariais deste país, do seu pensamento. Se repetem alguns aqui que dizem que era preciso acabar a gastança. E no momento seguinte, dizem, no entanto, que quem mais fez cortes na educação e na saúde foi a presidente Dilma. Eles não têm nenhuma opinião clara se a presidente saiu porque gastou muito ou se cortou muito e por isso deveria sair. Não se decidiram ainda. Porque o que queriam mesmo era tirar a presidente Dilma do governo para que pudesse se fazer contra o país essas 3 medidas. Primeiro, instituir numa PEC, via, portanto, a mudança da Constituição brasileira, uma política fiscal inadequada para o texto da Constituição brasileira, que sustentasse o Brasil numa camisa de força, impondo-lhe uma política econômica recessiva. Em 6 meses de governo, este presidente da República não conseguiu dizer uma só palavra que fosse no sentido de aquecer a economia, de voltar a aquecer o consumo das famílias, de voltar a falar no sentido de desenvolvimento do país. Quer fazer a PEC 55 e, não satisfeito, quer impor aos governadores do Estado que também façam algo semelhante em cada um dos seus estados. Mais do que isso, agora manda para o Congresso Nacional uma reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria do trabalhador mais pobre desse país. Acaba com o direito do trabalhador rural a sobreviver e a ter a possibilidade de se aposentar um dia nesta nação que ele sustenta, porque sustenta produzindo a alimentação que vai à mesa de cada um de nós e porque sustenta a agricultura de todo o Brasil, inclusive e especialmente a agricultura do Nordeste em condições as mais adversas possíveis de convivência com a seca. Mas este trabalhador rural, que aos 55 anos de idade e trabalhadora, já se encontra com suas forças físicas esgotadas, que eles querem tirar o direito à aposentadoria, impondo uma contribuição de 25 anos. Ao trabalhador e à trabalhadora urbana, a primeira coisa que fazem, senadora Fátima Bezerra, é simplesmente igualar a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres no nosso país. E dizem que fazem isso porque outros países de economia desenvolvida já o têm. Mas não garantem à mulher brasileira as mesmas condições de trabalho e de vida que nesse país, desses países, essas mulheres trabalhadoras têm. Hoje, 1/3 das famílias brasileiras é administrada e sustentada por mulheres. Mulheres que não conseguirão se aposentar nas condições que esta nova reforma apresenta, que não se conseguirão se aposentar integralmente para assumir as dificuldades daqueles que após os 65 anos têm de manter o seu padrão de vida, gastando mais de 20%, 25% só com saúde e com remédios. Todos sabem que no Nordeste brasileiro, quem sustenta a economia das pequenas cidades é o aposentado rural. Mas isso tudo vai ser ameaçado.
Previdência é a irmã gêmea da PEC 55. A PEC que amarra a economia brasileira a 20 anos de congelamento dos gastos federais com correção apenas na inflação. Como se fosse possível corrigir o crescimento da população pelo índice da inflação, o crescimento das necessidades de saúde do povo brasileiro pelo índice da inflação, as necessidades de apoio ao estudante na escola pelo índice da inflação. Portanto, caro senador Humberto Costa, Vossa Excelência, que ministro da Saúde foi, sabe muito bem que esta PEC vai atingir os gastos e a receita para a saúde, para o SUS e para a educação no nosso país. Por isso, não a PEC, senhor presidente. E sinto muito que ela possa ter o esforço desse Senado Federal em apressar a sua votação e a sua tramitação com essas sessões extraordinárias para vir extraordinariamente a fazer com que o povo brasileiro pague de forma extraordinária, mais ainda com o seu suor, o seu trabalho, a conta da crise que não foi feita por ele. Muito obrigada, senhor presidente.